Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo. Aqui é a professora Vilma. Estamos aqui para dar prosseguimento às nossas aulas de inglês bíblico. Você sabia que essas aulas têm o poder de acelerar o seu aprendizado no inglês? Exatamente. É a ideia que eu sempre falo. Deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Certo? Porque as histórias vão se repetindo, as estruturas vão se repetindo, o vocabulário vai se repetindo, e isso vai ficando aqui, ó, impregnado na sua mente, certo? Eu sempre falo o que a fé e a fluência em inglês têm em comum. Ambas vêm pelo ouvir, certo? A sua fluência vai vir pelo ouvir a língua inglesa, assim como a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Vamos lá, então? Primeiro eu quero fazer um pouquinho da revisão na nossa última aula, certo? Nós estamos trabalhando com qual tema? Um tema lindo, não é? O amor. Muito bem. Então, vamos lá, que eu vou dividir aqui na primeira tela. A gente vai fazer uma revisão e aí a gente vai avançar. Ok, muito bem. Inglês para cristãos. Hum? Lembrando, certo? Que nós estamos trabalhando com uma Bíblia bilíngue, certo? E ela, né, tem duas versões, que é a versão mais atualizada dos dois idiomas. No português, nova tradução da linguagem de hoje, e no inglês, Good News Translation, né? Na aula passada, né, a gente trabalhou com um versículo de 1 Coríntios 13, 14. 1 Corinthians 13, 4. Ok? E a gente falou que a língua foi feita em 3 idiomas, né, escrita em 3 idiomas, no hebraico, no aramaico, no grego. Falamos da importância do grego à época, certo? Que era mais ou menos como o inglês, né? A importância do inglês hoje para a gente. A língua da arte, a língua da economia, a língua dos negócios, a língua das viagens, né? Então era uma língua muito valorizada, certo? E falamos que no grego, a palavra, né, amor, que tanto no inglês como no português, a gente só usa uma única palavra, né? Amor ou love, certo? Mas no grego, tinham 3 tipos de amor. O amor eros, que é o amor entre um homem e uma mulher, between sexes. O fileu, entre os irmãos, brotherly love. E o amor ágape, o amor com que o nosso Pai nos amou, o amor com que Jesus ama a sua igreja, a sua noiva querida, certo? Que é um amor que é incondicional, unconditional love. Não tem nada que a gente possa fazer para perder esse amor, porque ele não depende de nenhuma condição. Não é como o amor entre os seres humanos. Eu te amo se você for bom ou boa para mim. Eu te amo se você fizer aquilo que eu gosto, certo? Eu te amo se você tem alguma coisa para me dar, né? Eu valorizo alguma coisa em você, então eu te amo. Não, esse é o amor do mundo, mas não o amor do nosso Pai. E aí a gente viu, começamos com o versículo 4, não foi? Verse 4. Quem ama é paciente, bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Né? In English, love is patient and kind. It's not jealous or conceited or proud. Agora nós vamos avançar para o versículo 5. We're going to proceed with verse 5. Ok?
Muito bem. Então, agora, eu quero que vocês peguem a sua linda Bíblia. Get your beautiful Bible, certo? Nós vamos, então, para a página 1636, certo? 1 Coríntios, capítulo 13. E vamos para o versículo 5, certo? Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado nem guarda mágoas. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado nem guarda mágoas. Vamos fechar a nossa Bíblia? Fechamos, ok? Porque agora vocês vão ouvir esse versículo comigo aqui no inglês. Você lembra? Eu primeiro quero que vocês ouçam em inglês, sem ler, tá? Eu não quero que a maneira com a qual nós brasileiros pronunciamos as palavras interfira, tá? Na maneira como o inglês é falado. Então, primeiro vocês vão ouvir. Fechem a sua Bíblia, ok? Eu, mais uma vez, eu vou ler o versículo número 5, verse 5, 3 vezes. 3 times, ok? Só escutem. Vamos lá. Number 5. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. It does not keep a record of wrongdoings. De novo, love is not ill-mannered or selfish or irritable. It does not keep a record of wrongdoings. Mais uma vez. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. It does not keep a record of wrongs. Muito bem. Então, agora eu vou partilhar novamente a nossa lousa e a gente vai discutir esse versículo. Vamos lá? Aqui estamos. 1 Coríntios 13, 5. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Em algumas versões, a gente viu que quem ama não é grosseiro, quem ama não maltrata, nem é egoísta. Não fica irritado. Algumas versões, não se ira facilmente, nem guarda mágoas. Não guarda rancor. E aqui, voltando no começo, quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Aqui nessa parte de nem egoísta, algumas versões traz, não procura os seus próprios interesses. Porque a pessoa que está sempre preocupada com seus próprios interesses é egoísta, não é mesmo? Infelizmente, esta é a natureza do ser humano, certo? Porém, a nossa missão nessa terra é nos assemelharmos cada vez mais a Jesus. Não é isso? Porque ele veio para nos resgatar. O homem, ele foi feito, o homem e a mulher, ambos foram feitos à imagem de Deus. Então, a nossa missão é resplandecer a imagem divina. Seguir, trilhar os caminhos de Jesus, certo? E embora esse seja o amor ágape, né? Aquele amor com que Deus nos amou, essa é a nossa missão. Esse é o amor que nós deveríamos transmitir, resplandecer, mostrar, viver entre os irmãos e também com o nosso cônjuge. É isso que nos é esperado, ok? Então, vamos ao inglês?
Né? Agora vocês vão poder ler aqui comigo. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Então, olha só. Quem ama não é grosseiro, não maltrata. Então, o que está falando aqui? O amor, né? Love is not. Não é. Então, aqui, ele está falando, não é ill-mannered. Sabe esse manner aqui, que eu vou sublinhar para vocês, ele quer dizer modos, ok? Então, e eu quer dizer doente, tá? Eu quer dizer doente. Então, pessoas que têm modos doentes, que não são aqueles que são esperados, que é aqueles que são normais, porque o normal é nós sermos gentis, nós sermos educados, certo? Então, ser educado, good-mannered, bem educado. Então, quem ama, ele é bem educado com seu amor, com seu parceiro, com seu cônjuge, não é isso? Se ele é bem educado, ele não é grosseiro, ele não maltrata. Essa que é a ideia aqui, tá bom? Lembrando que as traduções não são literais, porque são versões atualizadas de ambas línguas. Não são, né? Esse versículo que está aqui em português não é uma tradução literal do que está aqui no inglês. Por isso que a gente tem que fazer essas adequações, ok? Mas é importante que você entenda a ideia, que você já conhece a história, e agora vocês estão entendendo essa história no inglês, e assim nós vamos caminhando, passo a passo, ok? Então, quem ama não é grosseiro nem maltrata. So, love is not ill-mannered. E também não é egoísta. Egoísta é o quê? Selfish. Selfish, tá? Porque não procura os próprios interesses, não é egoísta, tá? Selfish. E também não fica irritado, não se ira facilmente. E no inglês, como é que ficou? Irritable. Irritable. Uma pessoa que é irritable é uma pessoa que fica irritada facilmente. Ai, não dá nem para falar com ela. Qualquer coisa ela fica irritada. Né? Então, esse tipo de pessoa é irritable. Irritable. Ok? Então, quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. E o que mais? Nem guarda mágoas. Não guarda mágoas, não guarda rancor. Como é que ficou aqui no inglês? Love does not keep a record of wrongs. Então, o amor does not. Esse does aqui, ele indica que essa frase está no presente simples, né? Does not keep a record. Keep é o verbo guardar, manter. Então, o que ele está falando aqui? Que quem ama, que o amor, ele não keep, sabe? A record, registrar, um registro, né? Sabe quando a pessoa vai fazendo aquelas coisas pra gente? E a gente fala assim, tô guardando tudo no caderninho. Você tá no meu caderninho preto, né? No meu black notebook. Ah, então tá guardando. E o quê? Então, anotando tudo. E anotando o quê? Não mantém um registro do quê? Of wrongs. Wrongs são das coisas erradas. Wrong pode ser errado, né? Mas aqui está sendo usado wrong, pode ser um adjetivo, errado. Só que aqui está sendo usado como um substantivo. Não fica mantendo o registro das coisas erradas, das nossas falhas, dos nossos erros. Entendeu? Então, a gente não deve fazer isso. A gente tem que ter um coração leve, disposto a perdoar. Não foi assim? Nosso Pai não nos perdoou de tudo. Né? Não, nos amou de tal ponto que entregou seu unigênito, seu único filho, para nos salvar, para nos resgatar. Né?
Então é isso que também ele espera da gente. Lembra como é que é? Quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Quantas? 7 vezes 7? Não. 70 vezes 7, não é isso? Isso quer dizer que a gente tem que estar sempre disposto a perdoar. É simples? Não. É fácil? Não. Mas a gente pode aprender, não é mesmo? Assim como nós estamos aqui aprendendo inglês, estamos aqui aprendendo mais da palavra do Senhor, a gente também pode aprender. A gente tem que orar e pedir ao Senhor que nos dê o quê? Um coração ensinado. Muito bem, então quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado facilmente, não guarda mágoas. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Muito bem. Agora nós vamos fazer a repetição dessas palavras, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar do final. Wrongs. Repitam comigo. Wrongs. Wrongs. Of wrongs. Of wrongs. Record. Record. A record of wrongs. Okay? A record of wrongs. Keep. Keep. Keep a record of wrongs. Vocês estão me acompanhando? Estão aqui comigo? Vocês estão? Digam amém. Muito importante esse trabalho de repetição. Lembre-se que a prática leva à perfeição. Practice makes it perfect. Prática e repetição. É disso que a gente precisa. Principalmente nesse começo, ok? Então, ó. Record of wrong. Opa! A record of wrongs. Keep a record of wrongs. Vamos aqui agora, ó. Not. Not. Does. Does. Does not. Does not keep a record of wrongs. Love. Lembra? Love. Essa letra E, ela é silenciosa. Geralmente, a letra E, no final das palavras, é silenciosa, tá bom? Love does not keep a record of wrongs. Agora vamos aqui, ó. Irritable. Irritable. Are irritable. Selfish. Selfish. Or selfish. Or selfish, or irritable. Or selfish, or irritable. Mannered. 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 Eu. Lembra que o L no inglês é L mesmo, porque o nosso L tem som de U. Mas esse não, é L. Então aqui é ill. Ill-mannered. Ill-mannered. Not ill-mannered, or selfish, or irritable. Is, que é o verbo to be, né? Verbo to be. O amor é. Love. Vamos lá? Vamos repetir comigo. Vou dar aqui, ó. Love does not keep a record of wrongs. Ok? Agora eu vou aqui no comecinho. Love is not ill-mannered, or selfish, or irritable. Ok? Vamos ler agora por completo. Love is not ill-mannered, or selfish, or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Ok? Mais uma última vez. Love is not ill-mannered, or selfish, or irritable.
Love does not keep a record of wrongs. Muito bem, muito bem. Fechamos? Passagem bíblica. E agora nós vamos analisar um pouquinho mais dessa passagem no inglês. Vamos lá. Está. So love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Muito bem. Vamos começar aqui com os verbos que eu marquei. Começando com o verbo to be, que é o verbo ser, estar, né? Is. Só que ele está na negativa, né? Is not. Depois, olha aqui. Eu tenho aqui o does. Sabe que esse does... Opa! Esse does, ele indica que essa frase está no presente simples, tá? Então, você já vai se acostumando. É um verbo auxiliar. No inglês, eles usam muito verbos auxiliares. Para quê? Para fazerem perguntas e para fazerem frases na negativa, sentenças negativas. E essa está na negativa, porque é does not. Então, esse does, ele só está aqui para te dizer que essa sentença está no presente simples. E o not indica, no presente simples, negativo. E aí a gente precisa de um verbo principal. E esse é o verbo principal. Keep, que é o verbo manter, guardar, ok? Does not keep. Vamos aqui aos adjetivos. Lembrando, olha aqui, ó. Os adjetivos são sempre usados no singular. É muito simples. Duas coisas importantes. Adjetivos, geralmente, vêm antes da coisa que está sendo qualificada, descrita, né? E sempre no singular. Então, no inglês, por exemplo, olha, menina bonita. No inglês vai ser sempre bonita menina. Menino bom. No inglês vai ser sempre bom menino. Vai ser sempre na frente daquilo que está sendo qualificado ou descrito. E sempre no singular. Ok? E não tem masculino e não tem feminino. Não tem que se preocupar com gênero. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro adjetivo. Adjective. Adjective. Ill-mannered. Ill-mannered. Que é aquele que tem maus modos, os modos doentes, que quer dizer o quê? Aquele que é grosseiro, que é rude, né? Aquele que maltrata. Não tem bons modos, né? Modos carinhosos, modos afetivos, modos educados. É o contrário de tudo isso. Então, ill-mannered. E aí eu tenho selfish. O que é selfish mesmo? Egoísta, muito bem. E aí eu tenho irritable, que é uma pessoa que fica irritada facilmente. Irritable. E aí, eu tenho aqui, ó, nouns, substantivos. É muito importante vocês conhecerem essas classes de palavra. Por quê? Quando vocês estiverem escrevendo, quando vocês estiverem lendo, quando vocês estiverem ouvindo, se você falar, gente, não consigo entender direito, mas sabendo como as classes de palavras se encaixam na sentença, isso vai te ajudar muito no seu entendimento daquilo que você lê e daquilo que você ouve, ok? Então, love, amor. 2, né? Love is not ill-mannered and love does not keep a record of wrongs. E aí eu tenho aqui, ó, record, que nesse caso é o registro, a anotaçãozinha, né? Ok? É wrongs. Lembrando que wrong pode ser um adjetivo errado, mas aqui, tá? No sentido de substantivo, das coisas erradas, dos nossos erros, das nossas falhas. Certo? Preposição. Of, que é a proposição de. Does not keep a record of wrongs.
das coisas erradas. Ok? E aí eu tenho um conector, aquele que liga as palavras da frase, na sentença, ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o or, que quer dizer ou, né? Nem maltrata, nem é ciumento e nem é irritável. Não fica irritado facilmente, ok? E aqui eles estão usando esse or. E aí, sobrou a letrinha A aqui, que é um artigo indefinido, né? Keep a record of wrongs. Por quê? Por que tá usando a palavra no artigo indefinido? Porque a cada erro, a cada falha, você pega esse e vai lá e anota. Né? Cada erro, a cada falha. Então, vamos lá? Então, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. In inglês, love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Que passagem bonita. A gente tem muito para aprender nessa passagem. É isso mesmo. A gente, eu e você, meu irmão, minha irmã em Cristo. Certo? Muito para aprender do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, o que a gente fez nessa aula de hoje? A gente continuou trabalhando com 1 Coríntios 13. Aula passada a gente viu o versículo 4, hoje a gente viu o versículo 5, sobre o amor. E tem mais versículos pela frente. Então a gente tem que nos espelhar em Jesus. Lembrar que nós somos feitos à imagem de Deus, e a nossa missão aqui é resplandecer a sua glória, certo? A gente tem que seguir o caminho que Jesus nos tem ensinado. Ouvir cada vez mais o Espírito Santo que reside em nós, certo? Que maravilha, porque ele foi, mas ele nos deixou um ajudador. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Fiquem firmes, porque esse é só o começo da nossa caminhada. Seja fluência no inglês ou na palavra do Senhor, crescendo a cada dia mais na palavra do Senhor, juntos. Né? Deus te abençoe. God bless you. Eu sou Dilma Gomes. Seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor. Até mais.